Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora sobre uma informação muito interessante, tá? O Paulo Figueiredo fez o programa dele hoje. Aliás, eu sempre recomendo muito o programa do Paulo Figueiredo, sempre tem informações excelentes. E uma informação que ele deu agora esclareceu um ponto que ele já tinha falado há um tempo atrás e agora foi esclarecida a história. Qual que é a história? Há um tempo atrás, o Paulo Figueiredo falou alguma coisa do tipo: muito esperta essa história de disfarçar holding familiar patrimonial com instituto jurídico, né? E na época eu fiz um vídeo sobre isso, falei, ué, será que ele está falando do Gilmar Mendes? Porque o Gilmar Mendes tem um instituto, né, um Instituto de Desenvolvimento, não sei o que lá, o IDP, o Instituto da Dupla Penetração, né, que é aquela universidade lá de Brasília e coisa e tal, e eu pensei, né, ele pode estar falando do Gilmar Mendes, né? Só que depois ele deu a dica que ele estava falando do Alexandre de Moraes mesmo. O Alexandre de Moraes também tem um instituto para holding patrimonial, né? E ele deu agora o nome desse instituto, é o LEX, Instituto Lex de Estudos Jurídicos Limitada. Essa aqui é a holding patrimonial do Alexandre de Moraes, disfarçada de instituto. Vamos entender essa história aqui. Essa notícia foi sugerida por Equipe Excelente, Instituto da Dupla Penetração e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, eu já expliquei para vocês o que é uma holding patrimonial, né? É uma empresa que você cria com o objetivo de fazer a transição, né, a herança para os seus filhos de forma mais simples, né? E isso é muito comum, muita gente faz esse tipo de coisa, tem pessoas que fazem holding patrimonial até em paraísos fiscais para ficar ainda mais fácil a coisa toda, enfim. E basicamente a característica de uma holding patrimonial é justamente que os sócios tipicamente são pais e filhos. Não precisa ter um nome holding patrimonial, não sei o que lá, pode ter o nome que você quiser. E o nome instituto não quer dizer nada também, tá? Pode ser empresa privada, pode ser empresa pública, não tem nenhum efeito. Então, de fato, você pode usar um instituto como uma holding patrimonial. E, aparentemente, veja, a holding patrimonial ela não é feita para ocultar patrimônio, porque, né, o seu nome está lá, aparece o seu nome lá. Então, ela não vai ocultar patrimônio. O que ela faz é facilitar a transferência para os filhos numa eventual herança, né? São aquelas duas vantagens que eu falei. O imposto que você paga é menor e, além disso, você tem menos confusão na hora de dividir os bens, né? Quando morre alguém, tem que fazer inventário e coisa e tal, uma coisa sempre complicada, sempre chato. Se você faz através de uma holding patrimonial, você resolve esses problemas, né? Você fica sócio com seus filhos, no que você morre, a empresa fica só para os seus filhos e já está todo o patrimônio ali mesmo, então né, é muito fácil essa transferência nesse caso, né? E, eventualmente, seus filhos, se quiserem, eles podem colocar os netos como sócio na holding, de forma que isso pode se repetir geração após geração, se for interesse do pessoal manter o patrimônio, né? Ou pode também vender, pode operar a empresa do jeito que for, né? Isso, de novo, é muito comum, não tem nada de errado, não é ilegal fazer isso, tá? O Alexandre de Moraes fez isso daqui, a gente vai mostrar, mas assim, não tem nada de ilegal nisso, tá? O que ele está fazendo aqui é tudo 100% dentro da lei. A questão toda só é o seguinte, uma vez que agora ele é sancionado pelo governo americano, a coisa fica mais complicada, porque essa sanção vai chegar na galera da holding patrimonial dele. Esse é que é o ponto do Paulo Figueiredo. Então, de novo, o fato do pessoal ter esse instituto instituto jurídico para fazer holding patrimonial, isso não é ilegal, não tem nada de errado do ponto de vista fiscal ou criminal por Alexandre de Moraes, isso não tem nada. Só que, com a questão das sanções da Magnitsky, muito provavelmente isso vai bater na holding patrimonial e nos sócios da holding patrimonial, né? Então, beleza. Se a gente for aqui na ficha do Lex Instituto de Estudos Jurídicos, que é a empresa do Alexandre de Moraes, se a gente for aqui na parte de sócios do Lex Institutos de Estudos Jurídicos, você vai ver que tem a esposa do Alexandre de Moraes e os filhos do Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes em si não está aqui. Por que ele não está aqui? Porque, de novo, né, todo o dinheiro que ele tem, todo o patrimônio que ele tem, na verdade, vem do escritório de advocacia dele, não vem da função dele como juiz. Então ele não precisa estar aqui. O patrimônio da família já está aqui, já está todo aqui, não tem problema nenhum, né? Então essa é a situação. De fato, o SILEX, Instituto de Estudos Jurídicos, é uma holding patrimonial do Alexandre de Moraes.
Mais uma vez, isso não é errado, isso não é crime. Agora, isso é uma informação bastante delicada para a questão das sanções da OFAC, né? Por quê? Em princípio, ele só tem coisas aqui no Brasil. Então, se ele só tem coisas aqui no Brasil, não tem problema. Imóveis aqui no Brasil, isso não é afetado pelas sanções, né? Agora, se ele tiver dinheiro em algum banco aqui no Brasil, se a holding tiver dinheiro em algum banco aqui no Brasil, isso pode dar problema. Mais do que isso, pode justificar exatamente as sanções da OFAC a todas as pessoas ligadas ao Alexandre de Moraes, no caso, os filhos e a mulher dele. O ponto aqui que o Paulo Figueiredo trouxe é justamente a informação de que existe essa holding patrimonial. E não é pouca coisa não, tá? Porque aí uma coisa muito engraçada que a gente vê, né? As matérias da esquerda querendo brigar com o Alexandre de Moraes, lá na época que a esquerda era contra o Alexandre de Moraes, né? Então, por exemplo, tem aqui uma matéria aqui essa aqui nem é tão antiga, essa aqui é recente, ó. Mercado de palestras de ministros tem empresas especializadas em intermediar pagamento de cachê. Olha, de novo, isso não é ilegal, tá? O ministro ele pode dar palestra e pode cobrar um cachê por essa palestra. Aliás, juízes do Brasil, quem é juiz no Brasil, é proibido de exercer qualquer outra atividade comercial, não pode ter lojinha, não pode ter escritório, não pode ter nada, mas pode dar palestra, pode ensinar em faculdade, então isso não é proibido, isso é permitido, né? E o curioso que eles colocam aqui é que os ministros todos acabam criando empresas jurídicas para fazer isso, porque é mais barato o imposto, né? Muito ANCAP do juiz Alexandre de Moraes, viu? Parabéns, juiz Alexandre de Moraes. Muito bom, Xandão. É assim mesmo que se faz, tem que ser ANCAP, tem que buscar pagar o mínimo de imposto possível, né? Então eles mencionam aqui, falam, o André Mendonça tem uma empresa para fazer isso, o Gilmar Mendes tem também, e aí fala que todos os juízes têm empresas para fazer isso, né? E aí fala em determinado momento aqui o Fux tem também. Cadê o Alexandre de Moraes? O Alexandre de Moraes está em algum lugar aqui, fala justamente da Lex. Os familiares de Alexandre de Moraes também possuem uma empresa do tipo, chamada Lex Institutos de Estudos Jurídicos Limitado. O ministro fazia parte da estrutura da empresa, mas se desligou ao assumir o cargo no governo de São Paulo. Então, lá atrás, lembra, o Alexandre de Moraes era promotor, até então era classe média, coisa e tal, já era metido em política, mas era um cara meio ali tranquilo, né? Funcionário público, só um funça rico, né? Já era bom, tá? Porque já tinha várias casas, mais de um apartamento lá, mas coisa de classe média. Quando ele entrou no governo, foi no governo do Kassab que ele entrou para a política de fato, foi secretário de Segurança Pública do Kassab. Aí que a fortuna dele explodiu, meu amigo. E aí ele saiu da empresa. Por quê? Porque ele passou a comprar os imóveis na empresa. Ele não compra mais no nome dele, ele compra na empresa. Né? E fica tudo, já fica o hold patrimonial todo ali, né? E ele saiu da empresa justamente quando assumiu o cargo no governo de São Paulo para não dar conflito não dá problema de dizer que ele tem dinheiro, né? Aí o mais curioso é isso, que você vem aqui, ó, Viu Mundo, isso daqui é um site de extrema esquerda. Aqui, ó, 22/2/2017, é o que? O pessoal na época metendo pau no Alexandre de Moraes. Essa reportagem ainda está no ar, mas eu vou falar dessa outra também aqui da BuzzFeed, o BuzzFeed também de extrema esquerda. Eles apagaram a reportagem. Não tem mais a reportagem, que era uma reportagem que criticava o Alexandre de Moraes. Eles apagaram a reportagem totalmente. Mas, né, a Wayback Machine, a gente conseguiu achar aqui a reportagem gravada no cache da internet. Né? Mas eu falo primeiro essa daqui. Então tá aqui, ó. Olha só essa história aqui. Em reportagem intitulada Alexandre de Moraes acumulou patrimônio milionário no serviço público, o site BuzzFeed revela que entre 2006 e 2009, como membro do CNJ e secretário do Kassab, o ministro comprou 8 imóveis de 4,5 milhões de reais. Caramba, você viu o sucesso do cara, o cara realmente um sucesso enorme, né? 8 imóveis de 4,5 milhões de reais. Esse valor aqui não é o valor atualizado do imóvel, não, é o valor que foi declarado na hora de vender, de comprar o imóvel lá, comprou no nome da Lex, não sei das quantas, a holding dele aqui no Brasil, né? Ou seja, é justamente aqui, se você clicar aqui, ó, ops, a página subiu, a página não existe mais. Pois é, não existe mais porque os esquerdopatas passaram a gostar do Alexandre de Moraes e apagaram, mas tem aqui, ó, Alexandre de Moraes acumulou patrimônio milionário no serviço público entre 2006 e 2009, né? Então tá aqui contando essa história que ele antes de assumir o cargo, quando ele deixou o governo Alckmin em 2005, o ex-promotor de justiça Moraes tinha um patrimônio de classe média. 2 apartamentos no bairro de Saúde, Aclimação,
classe média na capital paulista. Então, assim, ele já era bem. Ter 2 apartamentos de classe média em São Paulo, tá bem, né? Saúde e aclimação são bairros bons lá em São Paulo, né? E uma casa, ainda tem uma casa para passar final de semana ainda, ou seja, o cara já tinha dinheiro, mas era coisa de classe média, né? É o que eu falo para você, às vezes as pessoas têm essa ideia assim, porque ele ganha 50 mil por mês, é milionário. Não, meu amigo, 50 mil por mês não dá para juntar milhão, não. Aquele apartamento que o Barroso comprou lá em Miami, que não sei quantos milhões de dólares, não dá para juntar isso com 50 mil por mês. 50 mil por mês é um bom salário. Você consegue ter uma casa de classe média alta, né? Uma casa boa. Mas um apartamento daquele, não dá não. Aí, ó, fala aqui, ó. Então esse era o patrimônio deles. E parece que a esposa dele recebeu de herança parte de um terreno num bairro lá de Santo Amaro, na zona sul da capital, né? Em novembro de 2006, Moraes adquiriu o apartamento de 332 metros quadrados pelo preço de 2,03 milhões. O imóvel ocupa um andar inteiro no edifício Brazilian Art, no Itaim Bibi. Itaim Bibi é luxuoso, né? Bairro nobre da zona oeste de São Paulo. Tá aqui o apartamento, é um por andar, meu amigo. Um documento do cartório diz que o apartamento foi comprado exclusivamente com recursos da mulher do ministro, a advogada Viviane Barsi, não tendo seu marido contribuído de forma alguma para o seu pagamento. Ou seja, por que isso? De novo, porque o dinheiro do Alexandre de Moraes vem do escritório de advocacia, né? O dinheiro é do escritório, não é dele. O salário dele como juiz e coisa e tal, como secretário de segurança lá, é merreca. É sempre assim. Inclusive hoje, do mesmo jeito, o salário de 50 mil que ele ganha lá no STF, ele tá meio que cagando para isso, não faz diferença. 50 mil é trocado para ele, né? Enfim, aí tem mais aqui, que hoje é a residência do ministro, fica encravado numa das regiões mais nobres de São Paulo, em frente a uma das entradas do Clube Pinheiro, né? Aqui tinha a foto, infelizmente não foi preservada aqui no Web Archive, né? Preço no papel, que está declarado 1,82 milhões, né? Porque lembra, quando você compra um imóvel, você compra por um valor. Esse imóvel ele vai valorizar ao longo do tempo. Mas você não precisa declarar essa valorização. Você continua declarando ele no valor que você comprou até o momento que você vende ele. Quando você vender ele vai ter uma valorização, né? Seriam 3 milhões atualizados se fosse agora, ou 4,1 milhões segundo a tabela da prefeitura. Enfim, aqui ó, a propriedade desse apartamento foi transferida para sua empresa, Alex Estudos Jurídicos. Então tá aqui a esquerdalhada dando toda a fita do Alexandre de Moraes já aqui pro pessoal da Lei Magnitsky, né? Mas, de novo, imóveis no Brasil não tem problema. A questão que eu falo para vocês, que é muito comum quando a pessoa já tem um certo dinheiro, né? É que o próximo passo é ter um apartamentinho lá nos Estados Unidos, né? Ter uma casinha humilde lá nos Estados Unidos, poder passear de vez em quando lá e coisa e tal. Se tiver isso, se acharem essa ligação com Alex ou com qualquer outra empresa lá nos Estados Unidos, esse imóvel lá seria confiscado pelo governo americano, né? Enfim, as compras continuaram na gestão Kassab, que continuou comprando mais um monte de apartamento, um monte de imóvel, casa de campo, terrenos comprados por Moraes e não sei o que lá, e juntou mais isso, e juntou mais aquilo. Comprou sítio em São Roque, né? Uma parte de uma propriedade de 40 hectares, no município de Inimutaba, né? Ou seja, repara que isso tudo aqui foi levantado pelo pessoal da esquerda, né? Eles levantaram isso aqui na época que eles queriam criticar o Alexandre de Moraes, né? Aqui, ó, compras de imóveis não coincidem com a atuação da iniciativa privada. Aí vem a outra coisa que ele coloca aqui. Porque, em tese, você pode imaginar que o dinheiro foi do escritório da mulher dele, então foram coisas legítimas, né? Mas, segundo diz o pessoal aqui, parece que não. A banca de advogados fundada por Alexandre de Moraes, que levava o nome dele, né, era Alexandre de Moraes Advocacia, foi rebatizada com o sobrenome de Viviane após ele assumir o ministério. Hoje chama-se Barsi de Moraes Advogados Associados. E, em outubro, o jornal Folha de São Paulo revelou que a firma do ministro recebeu 4 milhões da JHSF, que foi uma das empresas investigadas na Operação Acrônimo. A Operação Acrônimo apurou a venda de sobras eleitorais, de recurso eleitoral, lavagem de dinheiro através de empresas e coisa e tal, né? Então foi preso um monte de gente ligada ao PT e ligado ao Pimentel. Fernando Pimentel, vocês lembram? Chegou a ser ministro do Lula na gestão do Lula passada, chegou a ser governador de Minas Gerais e estava envolvido nessa coisa aqui, né? E parece que o Alexandre de Moraes recebeu dinheiro de uma empresa que estava sendo investigada nesse caso, né? Enfim, tanto a empresa quanto o ministro disseram que os valores são legais e foram pagos por trabalhos advocatícios prestados pelo escritório.
Pode ser. Agora a grande questão é essa, né? O escritório antes era um escritório merreca. Quando o ministro virou político, começou a atuar politicamente, aí o escritório começou a faturar altas fortunas, né? Que coincidência, né? Uma coincidência assim, impressionante, né? E aqui ele continua, que depois disso continuou subindo o patrimônio do Alexandre de Moraes, coisa e tal, e guardando tudo na tal Lex, Instituto de Estudos Jurídicos, né? Que é a empresa que está agora no nome da esposa dele e dos filhos dele, a holding patrimonial dele. Então, de novo, isso aqui tudo, em princípio, não tem nada de ilegal nessa história, né? Assim, é estranho, mas não é ilegal necessariamente. Aqui, ó, patrimônio de Alexandre de Moraes e família cresceu 691%, olha que coisa, né? O que pode acontecer é que através dessa holding e outras coisas pode ter coisa lá fora também. E aí se tiver coisa lá fora, aí o papo é outro, aí confisca mesmo. Ele está na lista do OFAC, ele perde mesmo que tiver lá fora. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.